Fala, Ricardo. Opa, Tudo só bem? ajeitar aqui, Nando. Boa noite. Joia? Tudo jóia? Tô ouvindo bem? Tá meio longe. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Legal. É que eu não tô em casa, desculpa, viu? Então aqui tá um pouquinho adaptado o negócio. Eu também, não tô em casa também. Desculpa, desculpa Mas mesmo. vamos lá. Boa noite aí, pessoal que tá entrando aí na live. O intuito dessa live aqui é apresentar as propostas da chapa do Fernando Tomé e discutir outros assuntos referentes à candidatura, a português e tudo mais. Então, Nando, como a gente já havia comentado, né? Você tem um compromisso mais tarde, então a gente vai tentar fazer essa live mais para não se alongar tanto. Então a gente vai ser bem objetivo nela, Tranquilo, tá Ricardo. certo? Obrigado, tranquilo. Então, vamos começar com a parte das propostas, certo? Vamos lá? Vou pegar aqui minha colinha. Eu fiz uns itens aqui. Bom, o Sem problema, vamos lá. primeiro item que eu queria saber de você é, na última vez que você se candidatou à presidência da Portuguesa, você apresentou um plano para o futebol com o Marco Antônio, como sendo vice de futebol. Nesse ano, qual que é a sua proposta para o futebol? Legal. Só um parênteses, na última eleição, o Marco Antônio seria o executivo de futebol, só É, para deixar muito claro. Vamos lá. Ricardo, primeiramente, eu acho que o futebol, independente de eleição, ele tem que continuar o seu planejamento. Não dá para mudar agora, tá? O Tony Cecílio tem o seu planejamento montado, tem sua equipe definida, os reforços estão vindo, então não dá para mudar agora. Nós temos que apoiá-lo, temos que ir com ele e vou além. Nós temos que incentivá-lo, tentar trazer mais recurso para ficar o time muito mais forte para o Paulista. Isso que a gente quer. Nós não vamos mexer no Tony Cecílio, não vamos mexer na estrutura da equipe nesse primeiro momento. Nós queremos sim ajudá-lo em algo mais do planejamento. O que está feito, está sendo bem feito, ele vai conduzir da maneira que ele está conduzindo. Correto. E o que a gente pode esperar desse futebol? Depois que vocês sentirem o Toninho Cecílio e tudo, a gente pode esperar uma portuguesa competitiva, uma portuguesa que vai para cima, que vai buscar acessos. Como é que vai ser? Olha, eu vou ser bem sincero, Ricardo. Eu espero um time competitivo, tá? Mas dentro da nossa realidade. Não podemos esquecer qual é a nossa realidade, tá? Legal, se brigar lá na frente por um título, uma classificação, legal. Tá todo mundo feliz. Mas entender que a nossa realidade é ficar 1, 2, 3 anos na Série A1, estagnar, para depois pensar lá na frente, mas entender a nossa realidade hoje. Entendeu? Por isso que eu falo, o Paulista é muito importante para você planejar o futuro. Com essa receita você começa a ver novos horizontes. E não é demérito nenhum você entender a nossa realidade e falar, opa, estamos pisando aqui para ficar aqui definitivamente, não ficar subindo e descendo igual Água Santa, São Bento, Oeste. Temos que ficar, subir e estagnar. Correto. Ainda sobre o futebol de base, qual que é a proposta Vamos, que vocês têm para o futebol de base? eu, por já ter trabalhado na base, eu falo que a base é um investimento futuro, né? E a portuguesa sempre teve tradição na base, mas infelizmente nos últimos anos a nossa base fez isso, por água abaixo. No Paulistão agora, num time, um catadão que fizeram, chegamos na semifinal. Mas o que adianta se a maioria dos jogadores que nós temos é tudo de empresário, tudo emprestado? Não adianta nada. Então você tem que plantar, fazer o plantio da sementinha lá atrás e vir regando, dando incentivo, dando estrutura para isso ser o fruto ser colhido lá na frente, entendeu? Agora, volta a repetir, o futebol não é só profissional. Você tem a sua cota do profissional, você tem seu investimento, mas não adianta você só contar com isso para fazer futebol. Futebol é a longo prazo. E a longo prazo, quando eu digo, tem que ter categoria de base. Não adianta. Essa administração recebeu o mecanismo de solidariedade da FIFA durante 3 anos. Os próximos anos, o que nós vamos receber da FIFA de mecanismo? Não temos base. Então, o que adianta?
Mecanismo de FIFA tem que ser revertido para a base, tem que ser reinvestido na base. E, infelizmente, não é isso que acontece. Não temos mais base. O Sub-20, graças a Deus, chegou numa semifinal, mas chegou naquelas, né? Vamos, estamos chegando. Não é um time que vem jogando do Sub-15, Sub-17, escalonadinho. Ele foi um catadão que deu certo, foi isso. A torcida Então, tem que saber. Não a foi gente algo pode contar que... Na minha, se nós ganharmos a eleição, pelo menos no começo do ano que vem, Sub-15, Sub-17 voltarão. Além das escolas de futebol do clube e o futebol de salão. Isso vai voltar na Portuguesa. Correto. E a gente também viu aí o futebol feminino, ele andou indo muito mal nas competições aí. O que fazer para ajudar o futebol feminino a voltar a ser como era antes na Portuguesa, que sempre foi um grande, apresentou grandes campeonatos e tudo. Atrás, no começo do futebol feminino, nós éramos muito fortes, né? Deixa eu te falar. Primeira coisa, temos que entender que o que é verba do futebol feminino é do futebol feminino, tá? Não adianta receber da federação e não repassar para o futebol feminino, que é o que aconteceu esse ano, tá? A torcida não sabe. O que a Portuguesa recebeu de cota da federação não foi passado para o seu prisco no futebol feminino. Já vou te dar notícia de antemão. Nunca chegou a cota. Ou seja, fala-se tanto em transparência, planejamento, centro de cursos, e o dinheiro do feminino se mistura com o dinheiro do profissional. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, o que é do feminino tem que ser do feminino. E hoje o feminino, na minha ótica, é o seguinte, ele é mais uma visibilidade para o clube, porque tem televisão, tem patrocínio, do que algo que hoje no Brasil não é rentável ainda, não tem venda de jogadoras, não é algo, não estamos nesse patamar. Mas eu acredito que o futebol feminino seja algo rentável para a mídia, para a gente vender patrocínios, a nossa camisa estar exposta, mas para isso precisa investir. E o pouco que a gente tem da federação, ir para o futebol feminino, que é isso que a gente espera, que não aconteceu esse ano novamente. E outra coisa que eu cito para você, que eu citei no programa do Antônio Quintal, uns 2 meses atrás. Eu ofereci ao seu Prisco uma ajuda do meu bolso como doação para o clube para ajudar o futebol feminino, pela visibilidade, tá? Ele me procurou, eu falei que eu ajudaria ele sim, tá? E só pedi para ele ir lá no clube e falar, olha, esse dinheiro vai entrar no caixa e vai ser revertido para o futebol feminino, tá? Como doação, não queria nada além disso. O presidente Castanheira falou assim, não aceito doação do Fernando Tomé, não quero. Isso está documentado, não estou mentindo, eu tenho todo o print das conversas. Então, tem que saber também que a vaidade tem que diminuir, quem quer ajudar tem que aceitar ajuda. Correto. E tem uma pergunta aqui no chat da Jéssica, ela perguntou do investimento, que seria o próximo passo das minhas perguntas aqui. Para bancar o futebol, categorias de base e tudo mais, da onde você pretende tirar todo o dinheiro para bancar tudo isso? Obrigado pela pergunta. É Jéssica, né? Perguntou. Vamos lá. Isso. Primeira coisa, a gente tem que criar receitas novas dentro do clube, tá? Trazer patrocínios antigos, novos para o clube, para a gente poder reinvestir na base. Tá? Como que a gente traz patrocínios? Sendo sérios, tendo credibilidade. Eu, particularmente, já conversei com 2 patrocinadores que, caso a nossa chapa ganhe, nós vamos trazer para dentro do clube justamente com esse intuito, investir na categoria de base. Tá bom? Eu não sou contra parcerias, não. Eu sou a favor, desde que transparentes, honestas. Não é só um ganha e o outro não ganha. Infelizmente, na base, é assim, dificilmente você chega com um atleta lá no sub-20 100% do clube. Dificilmente. Entendeu? Mas se você chegar com um percentual de 80%, 70%, você consegue vender esse garoto no profissional. Tá? Então, a nossa ideia é o seguinte, voltar às categorias, no mínimo sub-15, sub-17 para esse ano de 2023 e ter um patrocinador forte que ajude na categoria de base. E nada impeça que esse patrocinador seja um investidor também. Entendeu? Como tem o Cruzeiro, antes da SAF, não tinha o supermercado, esqueci o nome lá de Minas Gerais, que investia na base? O Cruzeiro tinha isso aí. Mas era aberto. O supermercado BH. Perfeito. Mas era aberto, perfeito, não vejo problema nenhum. O cara investe, ele tem um retorno lá na frente. Só que é o seguinte, o retorno tem que ser pago. Não é só pedir o dinheiro para o patrocinador, o retorno tem que ser pago. Esse é o mais importante. Não é prometer como se prometem várias coisinhas e não se pagam as pessoas, os parceiros. Como acontece hoje em dia. Entendeu? Então, caso você seja eleito, a gente pode contar com 2 investidores, 2 patrocinadores fortes aí. Pode. Para o profissional e para a base. Correto. Só que, lembrando que nós temos contratos vigentes com patrocinadores atuais. Isso a gente não pode mudar.
Tá Seriam certo, para agregar o que temos hoje. correto. É, pegando todo esse link, a gente agora vai falar sobre a SAF, que tem investidor, parceiro. O que você espera da SAF da Portuguesa? Ela foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e está aguardando a mudança de estatuto e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas sobre a SAF, o que você pretende fazer com ela? Vamos lá, Ricardo. Inclusive, até ouvi alguns comentários essa semana em redes sociais que eu era contra a SAF, que eu falei que a SAF era modinha. Deixa bem claro, eu votei a favor da SAF do clube, tá? Então, eu fui um dos que votei a favor. O que eu acredito é o seguinte: eu conversei com alguns investidores, já tive algumas conversas, só que vamos ser realistas. Não vamos enganar a torcida. A SAF é um modelo de gestão futuro? Sim, é um modelo de gestão futuro. Só que é o seguinte: hoje nós não temos divisão nacional, não temos cota da Rede Globo, não temos. O que nós vamos oferecer para o investidor hoje? Qual a lei do retorno para esse investidor? A nossa marca? Ok, nossa marca é forte. A nossa tradição é forte. Só que eu te pergunto, como é que você vai entrar numa negociação com o investidor sem poder oferecer nada? É, Você vai perder dinheiro, vai queimar. Então, vamos acertar nossa casinha, chegar numa série D, numa série C. Chegando numa série B, aí sim, com tudo já no formato pronto, a SAF já com o CNPJ bonitinho, para depois você sair. Saindo que é agora a SAF, vai estar queimando cartucho. Vamos queimar cartucho agora. Não sou contra, sou a favor. Mas volta a repetir o que eu te falei há 5 minutos atrás. Aceitar a nossa realidade. Não vender ilusões. O presidente atual, ele vende ilusões. Entendeu? A nossa SAF é um futuro? É um futuro do país? É. Mas calma, vamos acertar nossa casa primeiro. Temos acordos cíveis que têm que ser feitos. Acordos tributários têm que ser feitos. Entendeu? A Receita Federal lançou um parcelamento em 15 anos, no começo desse ano. O clube não aderiu a esse parcelamento em 15 anos, com desconto de dívida. Por que não aderiu? Entendeu? e Mas eu sou a favor da... Concordo. Conversei com alguns investidores, de mercado financeiro, inclusive. Agora, volto a repetir. Na minha ótica, fazer a SAF agora tem que ser feita. Deixa o CNPJ, o estatuto pronto, bonitinho. Chegou o momento, aí sim, trazer para o mercado esse investidor. Eu acho que o clube dá sim, agora que está com os acordos trabalhistas sendo pagos, tudo bonitinho, dá para o clube caminhar mais organizadinho. Tá? Mas nesse momento, a SAF, eu vejo que podemos esperar mais um pouco. Não tem problema em falar isso aí. correto. É, na sequência agora era o estatuto, que linkando ele com a SAF, né? O estatuto ele precisa ser mudado. E a gente sabe que tiveram comissões na Portuguesa, até com o João Bento, o Zé Correia, que é seu vice. Isso. E Deixa. esses estudos para mudança do estatuto, eles acabaram ficando travados no clube. Eu não sei se está no Vamos. COF, não sei se está no jurídico, não sei onde foi travado isso. O que fazer para a gente ir para frente com a SAF e com mudança de estatuto para, quem sabe, conseguir melhorar o clube até? Ricardo, vamos lá, são duas coisas distintas, tá? Primeiro que a mudança de estatuto foi criada uma comissão, a qual eu faço parte até, já foi até encaminhado para o presidente do conselho o primeiro esboço da mudança de estatuto, tá? Isso já foi encaminhado para o conselho, ok? Para o presidente do conselho dar encaminhamento. E o estatuto da SAF é uma outra comissão que foi criada, mas essa não foi dada andamento, não saiu conforme os conselheiros imaginavam, tá? Então eu falo por experiência, por estar lá dentro do conselho, que hoje a mudança do estatuto, ela já tem um encaminhamento e o estatuto da SAF ainda não, tá bom? E volto a repetir, sou total a favor da mudança do estatuto, total. É inadmissível ter hoje o estatuto que a gente tem defasado, mas infelizmente, defasado ou não, ele tem que ser cumprido. Tem que ter respeito ao estatuto atual, coisa que não se tem hoje. Então, sou total a favor. Quando houver a pauta da mudança do estatuto, a minha vontade e a minha palavra basta. Vou votar sim, tem que mudar o estatuto do clube. E espero que seja ano que vem já. Espero que o presidente do conselho, doutor Leandro Teixeira Duarte, o qual eu tenho um grande respeito, coloque isso já em votação no ano que vem. Os acordos na Portuguesa foram realizados e tem um combinado, né, o acordo que foi feito, é para se pagar um mínimo de R$250 mil mensais. Como continuar honrando esse compromisso e mantendo o restante do futebol, base, como conseguir honrar esses acordos? 250
50 mil é o valor mínimo, né? Agora esse valor vai aumentar, porque a receita da federação aumenta, então o valor vai para 30% mais ou menos, tá? Então, até onde o presidente falou na última eleição, na última reunião do Conselho, os 30% nos 4 primeiros meses vão ser descontados já direto da verba da federação, já veio desconto na fonte do clube, tá? Então, o pagamento volta a ser pago no mês de maio em diante. Aí é o que eu falei, temos que ter patrocinadores, e nós vamos ter um hiato aí de Campeonato Paulista para a Copa Paulista de 3 meses. Aí que está o problema, você não tem competição, você não tem nada, então você tem que se virar com patrocinador. O clube hoje depende de eventos, não sou contra os eventos, não sou. Mas só que é o seguinte, precisa ser bem estruturado esses eventos, entendeu? Precisa ver os contratos que já foram adiantados desses eventos também. Então, isso a gente não sabe ainda onde está pisando. Então, a minha ideia é, temos patrocinadores, temos parceiros fortes. Porque é o seguinte, o acordo ele tem que ser honrado. Esse acordo do TRT não pode ser perdido. Tá? Hoje ele é muito sagrado. Igual a folha de pagamento de futebol profissional, esse acordo é sagrado. E vai ter continuidade. Ninguém vai quebrar acordo nenhum. Porque já me perguntaram se eu ia quebrar acordo. Não, esse acordo tem que ser mantido. Para o bem e para o futuro do clube. Correto. E sobre o clube da Portuguesa, que está bem deteriorado aí, a gente vai lá, tá bem feio o negócio. O que você pretende fazer para revitalizar o clube? Muito bem, que eu gostaria de até demorar um pouquinho para falar. Primeira coisa, hoje o clube do nosso clube social não existe, tá? Sendo bem sincero. Hoje não era o que era no passado, infelizmente. Hoje nós temos que dar apoio ao social, inclusive o Zé Corrêa foi uma escolha importante para a gente reforçar, voltar a ter as nossas raízes, tá? Eu acho que o clube continua ad eterno, mas as nossas raízes não podem ser esquecidas. Entendeu? Então temos que focar bem no social, dar apoio, voltar às festas do social, que é muito importante para o clube, tá bom? E revitalizar o clube. Como a gente revitaliza o clube? Com ideias novas, com coisas novas dentro do clube. Volto a repetir, a feirinha hoje da madrugada é uma coisa meio obscura no clube, então eu vou tentar sentar na primeira semana de janeiro com o atual dono da Feira da Madrugada e tentar estruturar algum plano, ou aquilo volta a funcionar, ou a gente entra num acordo, que temos que sentar numa mesa redonda e resolver. Porque aquela parte, hoje, para o clube, recebe aluguel, mas ela pode ser melhor explorada. Mas tem um contrato que tem que ser respeitado da feirinha, entendeu? Então, temos ideias novas. Usar o anfiteatro. Nosso anfiteatro está parado. Vou dar uma ideia. Hoje, em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem muitos shows de stand-up. Hoje, nosso anfiteatro pode ser usado como stand-up para shows. Aí você pode trazer vida para o Cais do Porto, que hoje é um marco no nosso clube. Entendeu? Você traz receita para o estacionamento, o cara vai pagar estacionamento para ver um show de stand-up no clube. Entendeu? Então, é saber otimizar os espaços dentro do clube. Trazer vida para o clube. O futebol de salão no clube, para quem não conhece, não frequenta, as aulas ou os treinos, é tudo no período da noite. O clube tem frequência noturna. Você traz dinheiro para a lanchonete, você traz mais estacionamento para o clube. Entendeu? Você tem que trazer. Eu sou total a favor de revitalizar também, colocar mais um estabelecimento comercial dentro do clube. Entendeu? Quadra de futebol society, por exemplo. Entendeu? Eu acho que tudo você pode trazer, que você explora churrasqueira, espaço, lanchonete, tudo isso para revitalizar o clube. E você não precisa você investir o dinheiro, você pode ter parceiros para isso. Entendeu? E volto a repetir, não dá para depender só de eventos hoje, que hoje é uma receita grande do clube. Nós temos que trazer e revitalizar o social do clube, trazer de volta. Não vou falar a grande parte do associado, não, mas gente jovem. Esse pessoal que frequenta os eventos do clube, por que não frequentar o clube de outra maneira? Fidelizar esse cara que vai... Pô, a gente está com a pessoa ali na nossa casa. Vamos fidelizar esse cara. É isso que eu estou falando. O nosso social é forte, mas o nosso público está ali na nossa casa. É só pegar o cara. Correto. Então, o plano é atrair novos sócios e revitalizar o clube. Outra coisa, só dando um gancho, por exemplo, aqui. Hoje, infelizmente, os condomínios, né, os clubes deixaram de existir porque tem piscina em prédio, tem academia em prédio. Então, hoje, isso tudo não te traz público. Infelizmente, essa é a realidade. Então, vamos fazer algo que traga público. Um futebol society pode ser uma possibilidade, entendeu? Trazer os esportes amadores de volta, porque hoje o clube não tem mais esporte amador. A patinação,
Pô, tudo isso, volta a repetir, tem a receita e tem a receita indireta também. O cara vai me pagar parar no estacionamento, vai consumir no Cais do Porto, vai consumir na lanchonete do clube, entendeu? Vai comprar uma camisa na loja. Para isso, você tem que investir. Correto. E, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar agora. O pessoal da... O nosso clube hoje, eu sou sócio do clube, né? Eu sei que ele é mais frequentado por pessoas da terceira idade. O pessoal que joga sueca, é o pessoal que vai... A maior parte é esse pessoal que frequenta. Do tênis, né? E eles jogavam a sueca ali no... onde era a lanchonete do Zé, que ele foi deslocado lá para o fundo. E aí o pessoal acabou perdendo essa sala que eles jogavam. É, os idosos aí podem contar com uma nova salinha? Como é que vai ser? Perderam, foi tirada, né? Então, deixar bem claro, foi tirado por exigências da atual diretoria. É o que eu falo, quando você mexe na raiz do clube, você não está respeitando o passado do clube. Aquele lugar é desse pessoal da sueca, é deles esse lugar. Não tem que mexer em nada. Tem que ter um novo lugar para eles? Tem que ter. Você não pode apagar o passado do clube. Você não pode. Hoje, a bote, cadê a bote do clube? Demoliram. Cadê os esportes amadores do clube? Não tem mais. Por que não tem mais? Porque não querem mais gente frequentando o clube? Não querem gente fazendo lá suas particularidades, seus conchavos, suas piadas, o seu jogo? Por que não querem? Quem não respeita o passado, não respeita o futuro. Tá? Então, se eu ganhar a eleição, você pode ter certeza que o espaço da sueca, o espaço da bote, esse público vai voltar. No que depender da nossa chapa, vai voltar. Nós respeitamos o passado do clube e respeitamos as pessoas do clube. Coisa que hoje não se respeita. Tá certo. Tem mais alguma outra proposta que você queira acrescentar sobre outras áreas, como jurídico? Olha, é uma linha de produção, né? Graças a Deus, o doutor Tatiana e o doutor Daniel já estão aí uns 5, 6 anos, mais ou menos, no clube. Eu acho que a gente tem que dar mais apoio, tentar ver o que podemos trazer de estrutura para o clube, que às vezes o jurídico não é só o trabalho mental, o trabalho estrutural também. Trazer mais algo para agregar, mas isso no dia a dia a gente tem que sentir com eles, do que eles estão precisando. Tá? Mas o jurídico, a ideia é continuar com o doutor Daniel, a doutora Tatiana, fazer um trabalho impecável, ajudam demais no dia a dia. Tá? Não são pessoas que aparecem frequentemente, mas quem está no dia a dia do clube sabe que são dois. Tá? O que eu quero só acrescentar um pouquinho no futebol é o seguinte: não adianta ter uma folha salarial de 1 milhão, tá? Pagar em de 1 milhão, e você contrata um jogador que chega para ser titular, e o jogador se lesiona. E você não tem material humano, não tem estrutura para recuperar esse jogador. Então a gente tem que investir também na estrutura interna para recuperar esse jogador. Um jogador de 30 dias parado te custa muito caro. Então não adianta trazer o cara para ser titular, o cara se machuca no primeiro jogo, você não consegue recuperar o cara. Então, o pagar em dia pode ser subjetivo. Temos que ter material, estrutura no CT para recuperar esse jogador de um jogo para o outro. Ter uma suplementação, aí sim, de Série A. Não uma suplementação, desculpa, meia boca. Isso ganha jogo também. É muito importante. Não é só pagar em dia. Então, às vezes você diminuir um pouquinho o seu planejamento no futebol, mas investir na estrutura, esse retorno você tem durante o campeonato. Hoje, nós temos um campeonato de 3 meses, mais ou menos, 3 meses e pouquinho, mais ou menos. Se você perde uma peça que você traz para ser titular, como é que você faz? Se não recupera o cara... Não consegue mais pagar, né? Então, você vai ter que repor. Aí, para repor, é o cara que sobrou no mercado, não se encaixou em lugar nenhum. Você concorda comigo? Então, futebol também não é só pagar em dia, tá? É estrutura. Correto. Agora vamos falar um pouco sobre Portuguesa. Na última semana aí estourou um escândalo nos grupos de WhatsApp aí da Portuguesa, até algumas mídias da Portuguesa acabaram falando sobre isso, de verbas do clube que foram depositadas na conta da vice-presidente. Eu queria saber, você é conselheiro, como é que foram esses balanços no clube? Isso aí constava em balanço? Como é que foi? Pelo que eu vi, primeira coisa, a gente precisa entender o conselheiro melhor o que é isso, né? Mas o que está lá é muito pesado. É muito pesado. E o que me causa estranheza é que em nenhum momento a atual gestão veio sequer fazer um pronunciamento de 3 minutos, uma nota,
nada. Se é fake, se não é fake, como falaram, se é criado, se não é criado, não interessa. O mínimo que se espera para quem prega a transparência, como essa atual gestão prega, entendeu? É chegar a público e falar assim, ó, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, aconteceu isso e aquilo. Quem tem que falar são eles, entendeu? Eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento onde eu não sei o que está ali. O que eu li foram o que todos leram, é a mesma coisa. Só que eu volto a repetir, quem tem que prestar contas dos esclarecimentos são o presidente e a vice-presidente. É um absurdo aquilo. Se tudo que está lá for verdade, aquilo é um absurdo. É uma falta de respeito. Entendeu? E outra coisa, isso não consta em balanço ainda, eu vou te explicar por quê, Ricardo, é um pouquinho da minha área. Isso aí, pelo que eu entendi, foi no ano de 2022. Isso só vai constar no balanço no final do ano, né, que vai ser apresentado no ano que vem para os conselheiros. Tá? Mas volto a repetir, isso tem que ser apurado antes de aprovar o balanço, porque é muito grave isso ali. É muito grave. Não estamos falando de, sei lá, 100 mil reais, 10 mil reais. Estamos falando de 8 milhões, 7 milhões, né? Acho que foi isso. É muito Por aí. grave. Tá? Eu já ouvi falar que é fake, é um monte de coisa, mas tudo bem. Então vem a público e fala, é fake, pronto, tá resolvido. Não, não é fake. Foi isso, mas vem e fala. Pô, eu acho que o conselheiro, o torcedor, além do conselheiro, o torcedor merece uma satisfação. Aquilo é surreal. Se aquilo for verdade, é surreal. A explicação tem que ser muito bem dada e convincente. Entendeu, Ricardo? Na minha opinião, eu tenho meu pré-julgamento na minha cabeça, mas quem tem que falar são eles. Entendeu? Porque, realmente, eu não sei se você tudo, é algo assustador. É assustador isso aí. Porque, para quem prega que as contas estão desbloqueadas, tá? Gestão de transparência, centro de custos, são palavras todas lindas e maravilhosas, muito bonitas, tá? Então, por que está depositando dinheiro, supostamente depositando dinheiro na conta de vice-presidente? É isso que o conselheiro não entende. E assim também, eu vou citar alguns exemplos aqui. Tem clubes aí que você vai, por exemplo, o Ituano, Guarani, todos eles publicam os balanços no site oficial do clube. Isso aí eu nunca vi na Portuguesa, cara. Então, é meio difícil, né? O torcedor que não acompanha muito o que acontece no dia a dia do conselho, o último balanço do presidente, ele foi aprovado por um voto, tá? Porque no balanço de 2021 já tinha algumas coisas meio obscuras. Já haviam coisas obscuras. Então, quando agora muita gente criticou que o balanço quase foi rejeitado, pode ser um indício, tá, de coisas que a gente não sabia em 2022, obviamente não acabou o ano, mas que em 2021 já tinha algumas coisas obscuras para a gente. E que eu volto a repetir, eu votei contra o balanço, que para mim tem coisas lá que não faz sentido ainda. Tem coisa naquele balanço que não faz sentido para mim. Mas, infelizmente, a maioria que aprova as contas. Correto. Eu conversei com alguns conselheiros a respeito dos balanços e alguns citaram dívidas que a Portuguesa vem contraindo ao longo dos meses aí com alguns investidores. O pessoal, acho que da APD Financeira, a Euro 17. Eu queria saber, porque a gente fica preocupado, Então, a gente que é torcedor fica preocupado de estar cobrindo uma parte e descobrindo outra, né? E como é que fica isso? Como é que estão essas coisas nos balanços? A gestão do presidente atual Castanheira, ele começou com uma dívida de 300 mil reais em 2020, tá? Eu estou falando em números redondos, tá? Não são números reais, números totalmente exatos. Começou em 300 mil reais. Desses 300 mil reais, depois essa dívida por 7 milhões e meio de reais. Entendeu? Então, hoje o clube deve aproximadamente 7 milhões e meio, de acordo com o balanço de 2021, que, novamente, não foi publicado, não tem transparência nenhuma. Para quem julga tanta transparência, não foi publicado o balanço, por quê? Entendeu? Então, realmente, hoje o clube tem um passivo financeiro que 2 anos atrás não tinha. Tá? Aí é uma questão de administrar. Você está criando uma dívida, um passivo financeiro, tá bom? E está pagando uma coisa do TRT. Mas o que foi pago do TRT é menor do que foi contraído de dívidas. Entendeu? Tem um desequilíbrio aqui. Ah, mas tem a pandemia, se não pegasse dinheiro emprestado, eu não poderia trabalhar o clube? Tudo bem, é um argumento. Não estou falando que não é, tá? Pode ser sim um argumento dele.
muitas empresas passaram por dificuldades, o mundo passou, mas até aí tudo bem. Mas hoje o clube tem um passivo financeiro, tá? E vale ressaltar que em 2012, mesmo quando a gente tinha a Série A, a Série B, né? E nós tínhamos televisão, a dívida com o Banif aproximadamente eram 12, 13 milhões. E virou aquele caminhão de dinheiro depois que ninguém pagou. Então, é perigoso esse passivo financeiro agora, porque a gente não sabe lá na frente o que vai acontecer. Entendeu? E eu mesmo questionei a atual vice-presidente no conselho quem seria essa empresa que está emprestando dinheiro. E ela falou que era uma empresa que mudou de razão social, que não sabia quem era o sócio atual. Aí eu perguntei, mas como você não sabe quem é a sócio da empresa que investou 4 milhões e meio? Então ficou meio obscuro a coisa. Entendeu? E realmente, hoje o clube tem um passivo, tem um endividamento que paga juros sobre esse passivo, entendeu? Que não é um valor barato, tá? Só que, volta a repetir, esse valor tem que ser equacionado, porque se realmente pegou mais dinheiro esse ano, esse passivo vai aumentar para o ano que vem. Então, uma gestão transparente fala, estou pegando dinheiro daqui para investir aqui, porque eu não estou vendo investimento em social, futebol de base, nada, de verdade. Você pegar dinheiro para pagar a dívida, está trocando 6 por meia dúzia. Se você está pegando dinheiro para investir para ir na frente, ok, aí é plausível. Agora, no dia a dia, tem muita coisa obscura no clube, a gente não sabe. Aproveitando esse gancho do futebol, na gestão do Castanheira, teve a promessa que o Marchiori seria o novo Ferguson do Canindé, né? E acabou fazendo campanhas ruins aí. E desculpa, tá dando uma falhada aqui, tá tudo certo? Falei que é mais uma promessa que o presidente não cumpriu, né? Que ele seria o Ferguson do Canindé. Vamos lá. Correto. O que acontece? Em 2021, a Portuguesa contratou mais de 50 jogadores. Em 2020, a junta que foi feita na transição do Alexandre Barros para o Castanheira, ela formou o time que disputou o Paulista. Na pandemia, acabaram saindo alguns jogadores e contrataram mais, sem que não surtiram efeito. Além disso, foi feito um contrato com o Marchiori até o final de 2022. Aí, para essa parte de balanços, tudo, qual que é hoje a receita para se ganhar uma Copa Paulista? Quem pagou essa multa do Marchiori, que foi feita até 2022? O que aconteceu com isso tudo? Esse é o seguinte, que o presidente ficou encantado com o Marchiori, deu carta branca, ele contratou 50, né, 60 jogadores, você comentou aí, porque ele tinha carta branca no futebol. Não tinha um executivo da diretoria, um vice-presidente que olhava, ficou tudo na mão dele. E carta branca para uma pessoa que você pode contratar, sendo que o clube paga a conta, é fácil. Concorda comigo? É muito fácil. Então, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, foi dado carta branca para uma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma, entendeu? O presidente não tinha ninguém que olhasse o futebol de perto, e o elo era só os dois, técnico e presidente. Então, quem dirigiu o futebol em 2020 e 2021 foi o presidente. Não tem outra pessoa. Foi só ele que dirigiu. Então, ele errou. Ele fala Mas e o vice de futebol não existia na época? Porque falavam que era o Dunga, né? Papel. Na prática, não tinha ninguém. Aliás, né, hoje não tem ninguém na papel. Então, na verdade, o Castanheira deu carta branca para o Marchiori, mas o Marchiori contratou quem ele quis. O Flávio Alves ajudava ali, vira e mexe, também foi embora, né, por causa até que ninguém sabe até hoje o motivo. O Flávio, sendo bem claro para a torcida, a questão que do jogador que foi para o Atibaia, depois para o Fluminense, não lembro o nome dele agora, do atleta. Léo Souza. Ninguém nunca explicou também no clube, né? Ninguém nunca explicou o porquê. Então, foi muito obscuro, tá? Mas eu acho que nunca isso foi. Nunca o presidente bateu no peito e falou: não, fui eu que contratei, eu dei apoio para ele. Pronto. Então, eu acho que houve ali sim uma carta branca para uma pessoa que não tinha responsabilidade, não tinha raiz no clube e não tinha respaldo de ninguém. Foi isso que aconteceu. E a junta, a junta, na verdade, quando ela foi criada, que eu acho que foi até uma coisa boa, porque na última eleição isso foi combinado entre todas as chapas, né? Cada um indicou uma pessoa para participar da junta, mas a gente sabia que depois do campeonato começasse, no primeiro tropeço, na primeira crise, a junta ia sair.
Isso já era esperado. Quem conhece a política do clube sabe. Foi o primeiro momento que o Castanheira se viu que deu certo para ele, para tirar junto e fazer o planejamento dele. Só que o planejamento dele, ele não assume que foi ele que fez com o Marchiori sozinho. Jogou na pandemia e em outras coisas, entendeu? E volta a repetir, o que aconteceu lá com o 15 de Piracicaba, tá? Foi algo surreal. E ele foi avisado. Trabalha os bastidores, trabalha os bastidores. O 15 é forte. Infelizmente não foi ninguém, como ele não ouve. Correto. Agora vamos a parte da junta, né? Tudo. Copa Paulista, só te fazendo um corte, desculpa, Ricardo. Na Copa Paulista do ano passado, também, quando contrataram o Alex Alves, poucas pessoas sabem, mas o Alex saiu do Nacional, se não me engano, que ele estava empregado, e em 30 dias ele assumiu o clube, tá, e foi demitido. E até hoje ele não sabe quem demitiu ele. Ninguém assumiu, bateu no peito, ó, você não vai continuar. Então, como um profissional, como homem, o que fizeram com o cara foi surreal também. Todo clube tem direito de trocar profissional, um direito do clube, isso. Mas chega, bate no peito e fala, eu estou te demitindo, estou te desligando, entendeu? Eu acho que nisso também, o atual presidente que contratou o Alex Alves, que foi ele que contratou, entendeu? Poderia chegar no Alex Alves, que é um ídolo do clube, é um cara que todo mundo gosta, merece respeito. E volta a repetir para você, Ricardo, quem não respeita o passado, não respeita o futuro. Entendeu? Então eu acho que houve uma falta de respeito com o Alex Alves como presidente. Não estou falando do Antônio Cecílio, que ele não estava na época, tá? Certo. E caso você seja eleito, você já tem o nome dos vices ou não? Olha, a gente pensa em algumas possibilidades, já temos algumas coisas em mente, mas nada oficial, entendeu? Eu tenho um vice-presidente que eu preciso trocar algumas ideias para a gente definir nomes, mas eu tenho sim um escopo na cabeça, isso eu tenho. Mas por enquanto eu acho que não é momento de falar nisso, porque o foco são as eleições, não acho certo agora, ia tirar o foco, não há necessidade disso agora, mas sim, já tenho um escopo na minha cabeça. Não só de vices, tá? Como outras partes do clube que tem que ser profissionais, como um diretor financeiro, entendeu? Como um diretor administrativo, entendeu? Isso tem que ter no clube, isso eu também já tenho em mente alguns nomes. Tá certo. Então você vai continuar a profissionalização do clube, certo? O clube tem que andar com profissionais em cada área. Só que o clube também tem que ter os vice-presidentes, os diretores olhando o que estão fazendo. É normal isso numa empresa. Tá? Não é porque o cara é profissional que ele vai fazer coisa certinha. Volto a repetir, deram carta branca para profissionais, para o Flávio Alves e para o Marchiori. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu lá. Não tinha ninguém olhando. Estão pagando a multa até hoje do Marchiori. E aí? Então é legal ter profissionalização quando os outros pagam a conta, né? E volto a repetir, o nosso clube é um celeiro de jogadores. Temos que ter profissionais e teremos na categoria de base, sim, profissionais técnicos, competentes. Mas teremos que ter, sim, o diretor fiscalizando o dia a dia do clube. Tem que ter, não tem que se meter em parte técnica, isso eu concordo. Mas o diretor tem que estar olhando. Gente, aquilo lá é o nosso celeiro. Ele é nosso, aquilo lá. O profissional hoje está aqui, recebe uma proposta também, ele vai embora. É mercado, é lei de mercado isso. E hoje a gente pode pagar um valor X, se ele receber uma proposta de 2X, ele vai embora. E você tem que aceitar a nossa realidade. Então, eu sou a favor, sim, da profissionalização. Vou continuar, porque hoje fala-se em profissionalização no Canindé. Vou te devolver a pergunta, Ricardo. Hoje nós temos quem de profissional novo no Canindé? O Toninho Cecílio, o Bruno, né, que é o filho do Ricardinho, né? Quem são os profissionais novos do clube? Daí eu não tenho essa informação, Tomé. Mas eu sei que é o Torinho Cecílio e eu acho que haviam tido mais 2 contratações para o futebol, se eu não me engano. Deve ter um supervisor, um gerente de futebol, sim. É isso, é isso. E aí tinha o pessoal aqui do marketing, da comunicação, né? Não, o marketing, também. Comunicação tem o Everton, fazem 2 trabalhos brilhantes, trabalham super bem. E tem um outro estagiário, né? No marketing, que o Dino saiu e não tem. Cadê a profissionalização? Tanto se fala. Me dá o nome dos profissionais. Aproveitando que a gente falou do marketing da comunicação, eles foram... o marketing e a comunicação da Portuguesa cresceram bem na gestão do Castanheira. Como dar sequência nisso? Como fazer o clube ganhar mais seguidores na mídia, aparecer mais na mídia, avisar mais os torcedores sobre eventos, tudo? Como é que vai ser essa relação com o marketing e com a comunicação? Isso que eu sou
total a favor do marketing forte. Hoje o marketing é uma receita para a maioria dos clubes, tá? Então, nós temos que pegar o que está sendo feito e aperfeiçoar. Não tem coisa, temos que aperfeiçoar. Entender que novas ideias, novas tendências. Temos que ter o aplicativo do clube. Cadê o aplicativo do clube? O torcedor saber as coisas do clube, o sócio, o conselho. Não temos aplicativo. E não é uma coisa difícil de saber. Entendeu? Eu acho o seguinte, o marketing tem que ser muito... olha, o marketing, igual você falou, foi muito bem nessa gestão. Temos que ser bem honestos. Foi bem mesmo. Foi bem. Só que é o seguinte, o marketing às vezes também deu algumas escorregadinhas. Dava-se coisa boa. As coisas ruins não se passavam também. Então, eu acho que tem que ser justo, tem que ser transparente. O marketing é do clube, independentemente da posição da pessoa, tem que ser um canal do clube com o torcedor, com o sócio torcedor, entendeu? É isso que eu acho que tem que ter. Mas eu acho que fizeram sim o trabalho do marketing, a comunicação. E, infelizmente, nós perdemos duas peças na comunicação muito importante, que era o Dino e o Bruno, que até ninguém sabe porque saiu da empresa, mas duas peças fundamentais, mas eu acho que a gente tem que dar mais apoio e reestruturar e tentar novas tendências para o dia a dia, que hoje o marketing digital é muito forte, você sabe disso. Hoje, você tem que trabalhar nessa plataforma, não tem jeito. É isso que eu falo. Temos que, sim, fazer um adendo que tanto o marketing quanto o jurídico da Portuguesa trabalharam muito bem nos últimos 3 anos. Não é só criticar o que está de errado, tem que elogiar. Então, os dois trabalharam muito bem. Então, só temos que reforçar o que está sendo bem feito e falar assim, o que podemos melhorar. Isso internamente, vamos sentar com o vice-presidente de marketing, com os diretores, vamos trazer ou não, vamos estudar o que a gente vai trazer um profissional aqui para melhorar aqui, para reforçar o trabalho da Luciana, reforçar o trabalho do estagiário que está lá, mas temos que sentar e conversar. Eu falo, o diálogo. O clube não é de uma pessoa. Não sou eu, somos nós. Às vezes eu tenho uma ideia que na prática não vai resolver nada. Mas um outro tem uma outra ideia que vai resolver. Então vamos ouvir as ideias. Eu acho que não é demérito ouvir. O que falta hoje no clube é parar um pouquinho o egocentrismo e ouvir as pessoas. Não sou eu o dono da razão. Eu não sou dono do clube. E tem muito eu no Canindé hoje. Eu. E hoje, isso, desculpa te falar, não é só no clube, na Portuguesa. Vários clubes que tinham esse pensamento estão onde estão hoje. Entendeu? O Vasco é um que lá atrás o seu não, eu faço, eu aconteço, tudo. O Vasco vira uma decadência assim nos últimos anos. Então, vamos ouvir as pessoas. Não é demérito conversar, ouvir. E a nossa chapa tem esse propósito, ouvir as pessoas, dialogar, conversar. É isso que eu estou te falando. E reforçar o marketing, trazer ideias novas para dentro do clube e reforçar a comunicação. É isso que eu peço. Correto. Ainda sobre, voltando aqui no assunto da SAF, bater uma curiosidade aqui. Qual o valor de mercado você espera que a Portuguesa seja vendida? Levando em consideração aí que, por exemplo, o Endrick, que é um garoto da base que veio do Palmeiras, ele foi vendido há pouco por 60 milhões de euros. E isso compraria a SAF do Cruzeiro e do Botafogo, por exemplo. O que você espera desse valor da Portuguesa e da base? Tá nisso que eu te falei, Ricardo. Se você pegar um percentual X por ano e investir na base, a cada 1 ano você vende um jogador. Em 10 anos você tem o investimento da SAF no clube. Então, não necessariamente a SAF é a salvação do clube. Gente, matemática não mente. Se você vender 1 ou 2 jogadores por 5 milhões, por 3 milhões por ano, em 10 anos você faz 60, 70 milhões, 80 milhões. Mas para isso você precisa investir. Então, às vezes, a SAF, volta ao que eu te falei lá atrás, precisa ser analisado corretamente, que às vezes não é só pegar um investidor e pôr o dinheiro aqui. A gente pode fazer o nosso dinheiro como a gente sempre fez. A gente não revela mais jogador, a gente não vende mais jogador. Qual foi o que nós fizemos? Me fala qual foi a venda. A última boa venda da Portuguesa foi o Guilherme, né? Foi 10 anos isso? 10 anos, acho, né? 2011, né? 2011, 12. Então, é que eu volto a repetir. Se você vende um Guilherme por anos, você faz aí 80, 70 milhões. Então, você pode preparar a SAF para o futuro? Pode, eu acho que tem que preparar. Eu sou total a favor. Mas vamos investir na base e fazer venda de jogadores pontuais. Não custa nada, gente. Volto a repetir. A SAF é o futuro? Sim. Mas qual é o nosso presente? Vamos entender nosso presente? É esse presente? Vamos investir na base, vender 2 jogadores por ano e não ter a vergonha de vender. Temos que fazer dinheiro. Eu volto a repetir. Futebol não é só cota de televisão. Só que eu volto a
tem a cota televisão que você pode contar, às vezes não joga tudo no profissional, vamos investir na base. Só que esse investimento, Ricardo, demora 2, 3, 4, 5 anos. Tudo bem, o momento precisa de dinheiro? Precisa de investimento. Só que o futuro do clube. Ah, eu vou fazer a base porque o outro vai colher o fruto. Pô, legal, mas é o clube. É o clube. Volto a repetir, a Portuguesa daqui a 2, 3 anos não tem mais mecanismo da FIFA, porque não temos mais jogadores de base. Essa atual gestão recebeu aí por volta de 2 a 3 milhões de mecanismo da FIFA. O que as próximas gestões vão receber? Nada. Não revelou ninguém. Exatamente, agora eu te pergunto, isso daí é profissionalização, isso é sério? Não ter categoria de base? Como eu já ouvi. Falando nisso, a Portuguesa perdeu aquele selo de clube certificador, né? Como é que é o nome? Que não me falha a memória agora. Mas ela perdeu esse negócio. Como é que vai fazer para recuperar isso? Uma coisa, acho que pouca gente sabe, né? Na época eu estava na base, eu estava entrando na base. Foi o primeiro clube de São Paulo a ter o certificado de clube formador. Está lá na sala do clube. Se eu estiver mentindo, podem verificar. Foi o primeiro clube de São Paulo a ter o certificado de clube formador. Em 2011. 2011. E hoje nós perdemos. Aliás, na gestão do Alexandre de Barros nós perdemos. Gestão do Casteiro nós não conseguimos reverter. E ficou o dito pelo não dito. Ficou. E é um selo de garantia que você vai ter esse jogador ad eterno. Volto a repetir. Tem jogador aí. E outra coisa, só voltando a outro assunto. Tem jogador, hoje, que não recebeu o mecanismo que não foram atrás. E trocaram o último escritório que recebeu o mecanismo por um outro escritório que não é do ramo, não sei porquê, mas tem jogador, vou te dar um exemplo, não estou blefando. O André Luiz, do Corinthians, que está no Cuiabá, nós não recebemos nenhum mecanismo quando ele foi vendido da Ponte Preta para o Corinthians, e nem do Corinthians para o Cuiabá, e nem do Corinthians do empréstimo para a China, nós não recebemos, e nunca ninguém foi atrás. Sabe por quê? Porque ninguém conhece a base. Eles não conhecem o que a gente revelou lá atrás. O Luan Pérez, que foi para o Galatasaray agora, da Turquia, se não fosse esse mecanismo aí, ele está recebendo o dinheiro dele. Ou seja, lá na frente, acabou isso para o clube. Agora, volta a repetir, se hoje investimos um pouquinho na base, o nosso marca é muito forte, o nosso celeiro é forte, o nosso clube é formador. Então, a SAF é uma boa para o futuro? Sim. Mas podemos fazer dinheiro no presente com a nossa base. É isso que eu falo. E outra coisa, desde 2015 aí a gente vem escutando o papo de arena no Canindé. Aqui é arena. Até o atual presidente falou que caso ele não conseguisse o projeto da arena, ele não tentaria a reeleição em 2022. E está tentando aí, né? Essa promessa... Então, o que a gente pode esperar dessa arena aí? Vou te falar uma coisa. Eu ouço essa promessa desde 2012. Todos os presidentes que passam por clube ouvem a mesma história, a mesma sombra. E outra coisa, agora vai ter uma reforma no Canindé de 5 milhões, né? Que falaram? 10 milhões, Vila Canindé, né? Exatamente. 10 milhões. Eu te pergunto, vão se gastar 10 milhões de reais numa reforma para fazer uma nova arena depois? É isso? É. Tá bom? Vou botar a repetir. Eu prefiro ter os pés no chão. Eu não vou enganar a torcida. Não vou falar que vai ter areia. Não. Eu vou passar sempre a verdade. Sabe por que é a verdade? Porque a mentira ela vem lá na frente. Essa história de projeto, de arena, tudo está desde 2012. E outra coisa, a pandemia prejudicou, mas o investidor, que é o investidor, ele tem o dinheiro. O investidor não está desde o começo com o atual presidente. Cadê os investidores? Eu só vi empréstimo até agora, não vi nenhum investidor. Entendeu? Então, na minha ótica, a história de arena é balela. É balela. Se tivesse mesmo investidor e a arena, ela estava desde 2020 saindo do papel, já entrando na área da construção. Tá certo. Nando, vamos encerrando. Tem mais algumas perguntas, mas vamos encerrando por causa do compromisso. Vila Canindé também, deixa bem claro, o Conselho Deliberativo do clube não teve acesso às questões ainda desse contrato da federação para saber o que vai ser descontado do clube, do Santos. O que o conselheiro sabe é só o que se ventilou na mídia, tá? Então nós não temos acesso ao que foi combinado entre Federação, Santos e Portuguesa, tá? Correto. Foi ventilado em alguns grupos aí que você estaria recebendo apoio do Alexandre de Barros e do Manuel da Lupa. Isso é verdade? Bom, como tudo no clube, né? O pessoal gosta de inventar, essa época de eleição é fundamental.
Vou voltar a repetir o que eu falei lá atrás. Quando a gente entrou nessa eleição para poder ganhar, tá? Para trazer transparência para o clube e para trazer honestidade, principalmente para o torcedor. Bom, só que chega nessa época de eleição, essas coisas começam a ser faladas. Se o Alexandre está apoiando alguma chapa ou não, eu não sei. Eu, em momento algum, liguei para o seu Alexandre de Barros. Inclusive, poucas pessoas lembram disso, você deve lembrar, eu não entrei com uma ação contra o Alexandre de Barros para tirar com o presidente? Lembra que entrei com uma ação contra ele? Com que cara que eu vou pedir apoio do cara? Agora, se ele, pelo que ventilaram, ele estava ligando para alguém para pedir volta, ele está ligando por conta dele. Eu não pedi nada. A nossa chapa é chapa pura. Volto a repetir, uma chapa pura. A Revolusa veio desde os últimos anos pregando o quê? Transparência, união, honestidade, mas dentro da nossa chapa. Entendeu? Eu saí de vice na primeira eleição, de candidato na primeira eleição, com o Silvio Moreira da minha chapa. Agora, novamente, com o José Correia da minha chapa. Então, é chapa pura. Ah, o Manadalu está ajudando. Alguém já ligou para o Manadalu para perguntar? Alguém já ligou para ele? Uma, duas, alguém já ligou para ele? Alguém me viu me encontrar com ele? Perguntem para ele. Antes de ficar criando factoides, liga para o cara. Só que, desculpa te falar, numa eleição tudo é válido. Tudo é válido. E querem vincular o nome. Não posso fazer nada, Ricardo. Eu só tenho que desmentir. Infelizmente, quem está criando isso, está criando um factoide. Tá bom? Ah, o cara que é amigo do Mano da Lupa não pode votar em mim. Então, se for isso, o Castanheira foi vice do Mano da Lupa. Ou não foi? A dona Denise trabalhou no Lupa. Ou não trabalhou? O Castanheira foi vice do Alexandre de Barros. E aí? Quem apoia quem aí? Então, vamos falar menos que falam demais. Eu estou dando fatos concretos aqui. Não estou inventando nada. Agora, vamos parar de falar a verdade. Se tiver que ganhar, ganha no voto. Se tiver que perder, perde no voto. Não vão inventar mentira, não. Necessário. O senhor Alexandre de Barros está fora do clube. Ele está banido do clube. Qual o intuito de trazer esse factoide agora? Ele pode ser conselheiro? Não. Ele pode ser nato? Não. Então, para que está trazendo o cara de volta para o clube? Ah, fazendo um acordo político com o Alexandre. Ele não pode voltar para o clube. Vamos ser um pouquinho racionais. O Alexandre não pode voltar para o clube. O Manuel da Lupa, ele tem ele conseguiu uma reconsideração judicial para ser nato do clube, mas nunca mais apareceu no clube. Qual o intuito, então? E outra coisa, se eu estiver mentindo, eu estou falando, liga para alguém, liga para o Manuel da Lupa, liga para o senhor Alexandre de Barros. Agora, falam demais. Por que assume que ele foi vice do Alexandre? Por que o senhor Castanheira não fala que a Denise trabalhou de vice do Alexandre? Eu falei que eu trabalhei na gestão do Alexandre e saí com 13 meses, que não aguentava mais as organizações. Agora, o Castanheira, no momento ele fala que foi vice do Alexandre, por que não fala, gente? Outra coisa, por que o senhor Castanheira não fala que ele fez o acordo com a doutora Gislene Nunes lá atrás, que tinha um investidor, a Planova, que ia garantir o acordo judicial, e a Planova, depois de 5 meses, saiu do clube. E sem executar o distrato, a multa. E quem assinou o acordo com a Planova chama-se Antônio Carlos Castanheira, e nunca ninguém falou isso. Por quê? Então, vamos parar de essas coisas de Mané da Lupa, tá bom? Que é mentira, tá bom? E outra coisa, se tiver que ganhar, ganha no voto, se tiver que perder, perde no voto, não tem problema nenhum. Aproveitando ainda esse gancho, saiu uma nota da torcida da Leões da Fabulosa em que ela cita que membros da Revolusa falaram que ela teria recebido dinheiro do clube. Procede a informação ou não? Ricardo, eu vou te ser bem sério, se alguém falou, não foi membro da Revolusa, tá bom? Ou se alguém falou em nome da Revolusa, falou mentira, tá? Eu duvido que alguém da Revolusa tenha falado isso. Eu volto a repetir, tem gente que vota com a Revolusa, mas não seria um membro desde o começo da Revolusa. Nós criamos esse plano de contingência com pessoas lá atrás, com poucas pessoas, tá? Mas eu não sei até que ponto também querem vincular pessoas à Revolusa, eu não sei, tá? Eu vi esse comunicado, mas eu vou te falar, por mim,
ou outras pessoas da Revolução. Nós nunca criamos. A torcida não tem nada a ver. A torcida é um patrimônio do clube. A torcida é um patrimônio, a torcida paga ingresso, compra camisa, nos bons e nos maus momentos ela está do seu lado. Então, desculpa, se houve algum fato essa semana, que foi uma semana conturbada, entre alguém que falou que é da Revolução com a torcida, eu vou te ser bem sincero, eu prefiro que essa pessoa converse e resolva com eles, mas não foi o nome do clube, o nome da Revolução. Não foi. Você pode garantir. Ninguém ouviu, foi a Revolução que falou isso. Ou alguém ouviu? Para finalizar, foi ventilado aí em alguns vídeos nos grupos de WhatsApp da Portuguesa que a Revolusa nunca teria oferecido apoio ao presidente Castanheira. Eu queria saber como é que foi isso, se não houve procura, como é que foi? Tá. Quando nós perdemos a eleição em 2019, tinha apresentado ao seu Castanheira, através do Ricardo Alonso e do Tito, que era um outro membro nosso, a REAG. Houve-se uma reunião. A partir dessa reunião, o presidente tinha que tocar o projeto com eles. Tá? E como eu ouvi do presidente que a REAG não colocou dinheiro onde tinha que colocar, desculpa te falar, ele está transferindo uma responsabilidade que era dele para mim, para a gente. Quem tinha que conduzir a coisa era ele, naquele momento. Ele foi apresentado. Assim como eu espero, se ele perder a eleição amanhã, na segunda-feira, que ele também transfira para nós os investidores que ele tinha pautado, assim como nós fizemos, para o bem do clube. Eu gostaria que ele abrisse os investidores. Nós abrimos. Ele abra. Se der certo ou não, são outros 500. Mas que abra uma negociação com o diálogo e as apresentações aconteçam. E nós chegamos lá e apresentamos, esse é o fulano, esse é o Beltrano, então apresentamos. Agora vocês conduzem a coisa, para não haver nenhum tipo de interferência política da Revolução na época. Então eu espero que, se o Castanheira perder a eleição na segunda-feira, ele apresente os investidores dele também para o clube, como nós apresentamos a REAG. E no restante dos anos não houve nenhuma procura? Que eu saiba, não. O Castanheira comentou comigo que procurou a REAG, teve 15 reuniões e não deu em nada. Agora, o porquê que não deu, eu não sei. Não, mas tirando a REAG, no decorrer aí dos anos, ele procurou alguma ajuda da Revolusa para o clube, alguma coisa, para alguma comissão? Em dezembro, ele procurou para a gente ter uma união no clube, sair com uma chapa única, no caso a deles, a chapa única, e essa foi o único encontro que ele teve. Inclusive, eu falei para ele, acho que essa conversa demorou demais, presidente. Você nunca sentou para conversar conosco. Nunca. Em 3 anos. Ele sentou no dia 1º de dezembro, faltando um dia para registrar a chapa. Que aquilo para a gente foi crucial para registrar a chapa, entendeu? Porque até aquele momento, nós internamente estávamos decidindo, bom, vamos dar mais um voto para o Castanheira ou não? Havia essa discussão. Mas quando nós fomos chamados no dia 1º de dezembro para ouvir o que nós ouvimos, foi um absurdo. Foi um absurdo, entendeu? Então, sim, houve um contato com a Revolusa dia 1º de dezembro de 2022. E o último contato foi quando a gente apresentou a REAG no começo de janeiro de 2020. Correto. Tem alguma consideração, Tomé? Agradecer todo mundo que entrou, participou. E volto a repetir, o nosso grupo respeita todo mundo no clube, respeitam as famílias, respeitamos o passado de todo mundo. E quem não respeita passado, não respeita futuro. Volto a repetir. Vamos parar com esse negócio de Alexandre de Barros, Manuel da Lupa, onde não existe, porque qualquer país do mundo, principalmente no Brasil, é democrático. Ganha quem tem mais voto. Não precisa ficar criando vantagens, criando historinhas factoides. Se tiver que ganhar, ele vai ganhar na urna, o Castanheira. Se tiver que perder, ele vai perder na urna. Mas, por favor, vamos ser realistas. Parar de inventar essas coisas que não existem. Só isso que eu peço. Tá? E que seja uma eleição tranquila, sem problema nenhum, para o bem do clube. Porque o clube hoje ele precisa caminhar com as próprias pernas. E uma briga hoje não leva a lugar nenhum. O maior prejudicado é o clube. Tá? Agradecer a todo mundo aí que participou. Muita gente tem meu contato, se quiser me chamar no particular, pode me chamar, eu estou aberto. Tá? A nossa plataforma de trabalho, eu tentei explicar um pouquinho reduzida, mas tem muita coisa que a gente quer conversar, principalmente com o torcedor, ouvir o torcedor. Tá? Quando foi criado a ouvidoria do torcedor, isso nunca foi para frente. Eu fiz uma reclamação uma vez na ouvidoria, não sei se você fez alguma ou não, nunca foi para frente. Isso é fantástico em qualquer clube, em qualquer ramo da sociedade. Você ter um retorno, um feedback do torcedor, que é esse cara que paga ingresso.
E cadê a nossa ouvidoria? O que serve a nossa ouvidoria? Para quem responde a nossa ouvidoria? Quem é o responsável? Ninguém sabe. Então, falar que sim, nós queremos aperfeiçoar algumas coisas, nós queremos sim dar mais estrutura para o marketing, para o jurídico, fizeram um trabalho show de bola nesses 3 anos, entendeu? E fazer um futebol forte, e investir na base, é isso que a gente quer. Voltar a colher frutos. E não seja nessa gestão, seja na próxima, para o futuro do clube. É isso que a gente quer. Tá ok. Muito obrigado, Tomé. Boa sorte nessas eleições. Espero que seja o melhor do clube. Gostaria de falar, só para terminar, quando eu fui convidado no programa do Antônio Quintal para fazer uma entrevista, eu fiz uma sugestão ao presidente ao vivo e isso nunca foi levado a sério. Eu gostaria muito que houvesse um debate entre os presidentes ao vivo, 1 ou 2 mediadores, 3, não sei, mas isso nunca foi possível no clube, para confrontar ideias. E, infelizmente, eu estava disposto a isso, só que o presidente nunca levou isso a sério comigo. Tá bom? Alô, Castanheira, ficou o convite aí. Esperamos a resposta aí. Eu sei que para vir aqui na página o senhor negou, mas esperamos aí que o senhor no futuro aí possa fazer um debate em outra mídia, em algum outro lugar. Democrático, eu acho que era legal ele também ser entrevistado por você. Você fez uma pauta legal, a gente conversou, tranquilo, em alto nível, sem discussão nenhuma, mas que ele converse com coisas práticas, não com muita teoria. Só isso que eu peço. Tá ok. Muito obrigado, Tomé. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí da torcida quanto ao processo eleitoral da Portuguesa. Tá certo? Qualquer coisa aí podem me procurar, podem mandar mensagem. Forte abraço aí, pessoal.